Do Público, este é o P24. Frederico Pinheiro ainda não decidiu se avança com o processo judicial, mas diz que gostava de ter recebido do Primeiro-Ministro o mesmo tratamento que José Sócrates teve. Foi uma reação, não sei se intempestiva, se consciente, por parte desse antigo colaborador, que procurou apoderar-se de um computador do Estado. Mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro, e não foi pouco, Sr. Deputado. Quando a chefe de gabinete e uma outra colaboradora procuraram impedir que esse ex-colaborador se apoderasse do computador, reagiu de forma violenta. Meses depois da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, Frederico Pinheiro continua a ponderar processar o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas por difamação e injúria. O ex-adjunto do Ministro, João Galamba, a quem o SIS confiscou o computador numa noite turbulenta em abril, diz que o caso foi muito violento emocionalmente e que só há dias conseguiu ver a totalidade das declarações de António Costa e João Galamba sobre aquela noite. Entretanto, Frederico Pinheiro juntou-se a Hugo Mendes, o antigo secretário de Estado das Infraestruturas, que se demitiu na sequência da indemnização a Alexandra Reis, para escrever um livro sobre aquilo que chamam a viagem mais turbulenta da TAP. O livro Patos Desalinhados Não Voam está nas livrarias a partir desta segunda-feira e promete críticas a António Costa e defesa da TAP pública. Nesta entrevista que deu à jornalista Ana Sá Lopes por ocasião do lançamento do livro, Frederico Pinheiro diz ter sido julgado e injuriado publicamente por António Costa e lamenta não ter tido a mesma consideração da parte do Primeiro-Ministro que José Sócrates mereceu quando foi preso preventivamente. Este ex-membro do governo, que acompanhou ao mais alto nível o dossiê TAP nos últimos anos, comenta também a opção do governo de privatizar agora a companhia aérea, uma decisão que o surpreendeu e que considera um erro, principalmente no momento que vive o setor da aviação. Neste episódio ouvimos um excerto desta entrevista, da série Interesse Público, que pode ler também e ver em vídeo no site do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Vamos àquela noite fatídica em que o SIS o abordou. Eu ainda não compreendi como é que o processo passou, sei que já foi contado muitas vezes, mas há telefono-lhe. Aquele telefonema é um telefonema simpático, agradável, intimidatório. Em relação a esse episódio que aconteceu há cerca de meio ano, vou ser completamente honesto. Eu tenho muita dificuldade em rever tudo aquilo que aconteceu. Não é dificuldade em lembrar-me, é em emocionalmente lidar com tudo o que aconteceu, porque creio que foi algo muito violento emocionalmente, e até lhe digo que só muito recentemente é que eu consegui, estou a falar há dias, é que eu consegui assistir na totalidade às conferências de imprensa que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas deram sobre este caso, porque tive meses a preparar-me para ouvir o que dizem. Eu já sabia o que é que diziam, porque tinha lido nos jornais, mas é algo duro, insultuoso, difamatório, injurioso, e do ponto de vista pessoal não é fácil ouvir aquilo. Não deixa de ser estranho. Eu acho que eu sou abordado, ainda hoje, sou abordado diariamente por pessoas que eu não conheço, por pessoas como eu que eram ou que são cidadãos completamente anónimos, a expressarem-me a sua solidariedade, porque creio que perceberam que num determinado momento responsáveis políticos com um poder muito grande utilizaram uma narrativa injuriosa, falsa, apenas por motivos políticos. Eu tenho muita dificuldade e não só eu, mas eu creio que existe uma dificuldade muito grande no nosso país de perceber como é que um primeiro-ministro, que perante um caso
que envolvia um antigo camarada seu, e na altura um camarada seu do Partido Socialista, antigo primeiro-ministro, se escudou corretamente numa formulação que dizia que há justiça ou que é da justiça. Estamos a falar de José Sócrates. Exatamente, há política ou que é da política, num caso perante o qual não tinha informação, que envolvia um trabalhador do governo que dias antes era considerado leal, era considerado competente, era considerado honesto e sincero ao ponto de participar em reuniões altamente sensíveis, reuniões altamente sensíveis, vamos ficar por aí, das negociações da Comissão relacionadas Europeia. com a TAP, por exemplo, mesmo mesmo semanas ou uma ou 2 semanas antes de tudo o que aconteceu, em abril participei em reuniões altamente sensíveis. Como é que passado 1 ou 2 dias essa pessoa estava a ser injuriada e difamada e insultada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas em direto perante milhões de portugueses, acusando de agressões e de roubo? São acusações graves, são acusações muito graves para qualquer pessoa, e obviamente que para mim é difícil ainda rever tudo o que aconteceu nessa altura. Portanto, foi condenado, não teve direito à justiça ou que é da justiça, e foi condenado sumariamente, ao contrário do que aconteceu com José Sócrates no PS. Foi condenado politicamente. Publicamente, sim, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas, que fazem umas acusações que não se devem fazer a ninguém, e pronto, e obviamente que é um caso altamente sensível. Como disse, só recentemente é que eu tive condições para rever tudo aquilo que disseram sobre mim. Avançou com um processo contra o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas por difamação? Não, ainda não avancei. Eu mantenho todas as hipóteses legais em aberto. Ainda estamos dentro dos prazos legais. Isto não se prende com nenhuma questão tática. Muitas vezes as decisões que nós tomamos estão relacionadas com aspectos cotidianos. Eu tenho 2 filhos, um com 6 anos e outro com 4 anos, que felizmente ainda não percebem o que é que aconteceu, não têm ainda idade, não viam notícias, os próprios coleguinhas da escola não perceberam a dimensão do que estava a acontecer, e portanto não viram o pai a ser insultado e injuriado na televisão. Isso foi uma das minhas principais preocupações, foi proteger os meus filhos desse processo. Sei que se avançar judicialmente para proteger os meus direitos e o meu bom nome na justiça contra entidades políticas tão poderosas, posso utilizar esse termo, tão poderosas, que é mesmo assim, estamos a falar do Primeiro-Ministro, à medida que o tempo vai passando, os meus filhos podem se aperceber do que está a acontecer, e pronto, e eu pondero bastante essa situação. Portanto, admite não avançar em nome da proteção, enfim, da saúde mental dos seus filhos? Sim, na verdade, também para me proteger e para proteger a minha família, porque estamos a falar de processos que são muito longos, são violentos, também do ponto de vista pessoal e público. Eu passei por um processo em que foram utilizados todos os instrumentos de coerção que poderiam ser utilizados. Referiu o SIS. A começar pelo SIS. Eu nunca imaginei ter o SIS à minha porta ou o SIS a telefonar-me à meia da noite. Portanto, eu posso imaginar o que é que pode acontecer se eu avançar com uma ação judicial por difamação e injúria contra o Primeiro-Ministro e contra o Ministro das Infraestruturas. Eu creio que é totalmente justificada, obviamente, e prezo muito o meu bom nome, mas é um processo de decisão que eu ainda não encerrei. Não encerrou. Eu não tinha ficado com a ideia do depoimento da Comissão de Inquérito, pode ser erro meu, de que tinha havido vários telefonemas nessa noite do SIS. Sim, sempre da mesma pessoa, mas houve uma insistência grande. Portanto, creio que qualquer cidadão que estivesse numa situação destas se sentiria intimidado, obviamente. Isso também não houve, acabou por ter sido considerado legal o facto do SIS ter no fundo ter ido buscar o seu computador. Também não surpreendeu essa rápida
A maneira como se enterrou o dossiê. Eu não vou pronunciar sobre esse processo. Eu sou um cidadão que tende a confiar nas instituições. Não sei se esse processo ainda está aberto, de averiguação, se está fechado, se já há conclusões finais. Não o acompanho, não fui notificado de nada, não fui chamado para nada. Nunca me ouviram sobre esse processo, nenhuma entidade me ouviu sobre esse processo. Acho difícil nós tirarmos conclusões sobre o que aconteceu sem ouvirem uma das pessoas que esteve diretamente envolvida, mas nem sei como é que isso está, sei o que veio na comunicação social, mas sendo sincero não acompanhei isso, mesmo na comunicação social não acompanhei isso ao detalhe. Nunca mais tive contacto com nenhum dos membros do gabinete depois de tudo o que se passou? Não, nunca mais tive nenhum contacto. Frederico Pinheiro, em entrevista a Ana Sá Lopes, redatora principal do Público. Esta segunda-feira saiba o que se espera do Orçamento do Estado, que o Governo apresenta já na próxima terça-feira. Leia tudo na edição impressa ou em público.pt. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Eu sou a Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.